Livro Congresso Espírita Internacional de Paris em 1925. De Leon Denis, 1925. Discurso do Sr. Leon Denis, presidente do Congresso na sessão de encerramento em 12 de setembro de 1925. Irmãos e irmãs na fé, os congressos anteriores foram, como sabem, etapas deste grande movimento de ideias que se chama Espiritismo. Todos esses congressos, particularmente, o de Paris em 1900, de Liege e Genebra mais recentes, tiveram como base de seus trabalhos e afirmados por suas conclusões, os princípios do Espiritismo desenvolvido por Allan Kardec, reunidos pelos ensinos dos espíritos de todas as partes do mundo. Durante as discussões em todos os trabalhos, os congressistas tomaram o cuidado de excluir qualquer coisa que possa dar ao espiritismo um caráter dogmático, um caráter místico ou sectário, deixando, assim, o espiritismo aberto a todo progresso, todos os desenvolvimentos futuros, e isso em resposta àqueles que afirmam que o espiritismo é uma ortodoxia, enquanto que ele é uma filosofia viva e livre, que evolui no caminho dos conceitos do pensamento e da ciência. Desses trabalhos, desses debates, formou-se uma forte corrente de opinião, uma corrente que cresceu, que se acentuou e que se tornou uma força regenerativa, uma corrente que penetrou em toda parte, como vocês podem ver ao seu redor, na literatura, nas artes, mesmo no jornalismo, e acabou chamando a atenção de todos. E agora, neste Congresso de 1925, que se vem coroar magnificamente todos esses esforços, todos esses longos trabalhos. Vocês afirmaram em suas consciências, em suas almas, em suas mentes, os mesmos princípios que defendemos há meio século e foram consagrados pelos congressos anteriores. Não houve negação, não houve divisão, mas sim uma sequência, uma harmonia de um mesmo pensamento que evoluiu, que se perseguiu ao longo dos tempos. Mas, vocês trazem consigo algo mais, vocês trazem uma coisa nova, a Federação, esta organização já forte e poderosa, porque ela se estende até os confins da Terra e que reuniu, agrupou para fazer andar para a frente, todas as forças da mente, inteligência e coração. E isso será mais tarde, uma alavanca capaz de elevar o mundo do pensamento e da ciência. Além disso, quando a história registrar o início deste grande movimento de ideias, ela vai reconhecer o seu trabalho, seus esforços e suas intenções. Vocês podem se sentir orgulhosos de sua obra, da parte que vocês tiveram parte, e quando vocês retornarem às suas pátrias, a seus lares, vocês poderão dizer a todos que o Espiritismo está bem vivo e que emergiu mais forte e mais poderoso do que nunca, depois destes trabalhos do Congresso. Hoje, o poder do Espiritismo e seu importante papel aparece a olhos vistos. Todos compreendem que ele fornece uma solução para muitos problemas e uma cura para muitos males. Vocês viram e acompanharam os esforços das nações para estabelecer a paz universal. Vocês sabem que a Inglaterra e a França têm graves problemas sociais que nos preocupam. Na França, por exemplo, temos o grave problema da reforma da educação, a criação de uma educação popular que arranque das gerações as sugestões do egoísmo, do materialismo e anarquia. Vocês têm em suas mãos os meios de facilitar as reformas e o progresso. Vamos nos separar, mas, primeiramente, deixem-me dirigir os mais calorosos agradecimentos, um agradecimento cordial a todos nossos colaboradores dedicados, e, principalmente, a nosso secretário-geral, que realizou uma tarefa árdua com uma facilidade, uma animação que todos admiramos. Agradeço a todos esses homens dedicados e generosos aqui presentes, que fizeram a sua contribuição à obra de elevar o pensamento e a ciência. Agradeço à imprensa que se dispôs a acompanhar, solidária, o nosso trabalho e nossos esforços em difundir o Espiritismo no mundo.
Não quero esquecer ninguém, agradeço a todos que têm gentilmente mostrado atenção e perseverança contínua em nossas sessões. Permitam-me, finalmente, contar uma anedota, uma lembrança. No congresso em 1900, que presidi, os delegados espanhóis, Aguardo e Esteva Marata, chegaram a Paris entusiasmados, dizendo: nós vamos encontrar na pátria de Allan Kardec, uma organização digna do Espiritismo e uma instalação semelhante ao tamanho e poder da ideia. Depois de uma visita ao Père Lachaise, eles procuraram o centro de reunião do Espiritismo em Paris. Mas, os espíritas parisienses eram pobres. Depois de muita pesquisa, eles finalmente encontraram na rua Faubourg Saint-Martin, no final de um corredor, uma construção de tábuas, que talvez tenha sido uma estrebaria, e que era apropriada às reuniões espíritas. Esta construção somente foi fechada porque não podíamos usar aos domingos, e foi para esses delegados uma grande decepção. Eu mesmo tive um momento difícil para restaurar a opinião que eles poderiam ter do espiritismo francês. Mas, aos poucos, pelas manifestações fraternas e, especialmente, pelos discursos vibrantes que foram pronunciados no final do congresso, novamente pude despertar neles o entusiasmo que parecia ter acabado. Hoje, o congresso não se realiza mais em uma construção de tábuas, mas em um magnífico hotel, admiravelmente adequado para todo tipo de necessidade de nossa causa, oferecendo vários tipos de serviços. Isto é uma obra completa e harmoniosa. Este local, que todos conhecem, na Rua Copernic, tem também um instituto que possui todas as melhorias necessárias para a experimentação. Tudo isso é devido ao Sr. Jameyer, que tenho a felicidade de expressar a gratidão de todo o Congresso pelos enormes sacrifícios que ele fez para conseguir dar ao nosso trabalho uma figura digna dele, digno de respeito e consideração por todos. Exposto isso, quero lembrar também a perseverança, a determinação firme, no meio de inúmeras dificuldades, daqueles que colaboraram com o Sr. Jameyer, que possibilitaram-no de preparar estes grandes fundamentos do Espiritismo e garantir o sucesso. Finalmente, agradecer, especialmente, nossos irmãos ingleses, estadunidenses, e de todas as outras nações que vieram participar do nosso trabalho, incluindo Sir Arthur Conan Doyle, que deu um forte impulso à opinião espírita e influenciou através de suas palavras vibrantes, a imprensa inteira francesa. Nunca esqueceremos sua ajuda, e cada vez que ele retornar à França, assim como vocês, meus irmãos e irmãs, serão saudados de uma forma absolutamente sincera e fraterna. Quero também agradecer a Lady Conan Doyle, que gentilmente acompanhou o famoso escritor, conhecido mundialmente, porque ele semeou no mundo as sementes da verdade e da fé. Vamos nos separar, e talvez não nos reencontremos novamente neste mundo, mas certamente iremos nos rever novamente no outro, e nós continuaremos a trabalhar para servir a causa da verdade, que espalhamos, sempre que podemos, os raios do sol nascente chamado Espiritismo. Para finalizar, peço que as bênçãos do plano espiritual caiam sobre vocês, peço as correntes do poder divino, para que penetrem e fecundem suas almas e que os ajudem a manter a dedicação, a coragem, esta abnegação que os ajudará a enfrentar os desafios da vida, e vocês triunfarão sobre o ceticismo e materialismo, espalhando pelo mundo a fé e convicção que existem em seus corações. Aplausos. Após os aplausos que saudaram o fim do discurso do venerável presidente deste congresso, nosso simpático irmão, Sr. Watten, delegado da Grã-Bretanha, o secretário de T.U. Rhodes, expressa o prazer dos espíritas ingleses de ver o Sr. Leon Denis, que muitos só conheciam pelo nome. Agradecemos ao Sr. Meyer e todos aqueles que, direta ou indiretamente, contribuíram para este grande trabalho do Congresso, e da bela exibição, cujo mérito pertence ao Sr. Pascal Fortuny.
As divergências de opinião, disse ele, que parecem existir ou que se apresentam entre os irmãos franceses, ingleses e estadunidenses são, na realidade, apenas aparentes. Principalmente, elas são diferenças de palavras, de educação, da influência exercida pelas nossas culturas. Sr. Oaten vê precisamente na união estreita de todos os espíritas nas fundações mundiais, como a única oportunidade de superar as dificuldades e dar à luz os primórdios da fraternidade humana a que estamos comprometidos. Portanto, precisamos comparecer no próximo Congresso Internacional. Dr. Wallace, membro da Société de Recherches Psychiques de Londres, endossou as palavras do Sr. Oaten e agradece, por sua vez, em nome da London Spiritualist Alliance, aos organizadores do Congresso. O reverendo Sr. Grinsall, que representa a maior entidade de encontro dos espíritas do mundo, a National Spiritualist Association de New York, Estados Unidos, e nos comunica seu prazer de estar conosco. Parabenizou a criação da Federation Spirit Internationale, como meio mais eficaz e prático para que esta fraternidade possa se tornar universal e real, não só em palavras, mas materialmente. Ele diz que se for necessário divulgar na América para que ela se ligue à Federation Spirit Internationale, essa palavra será dita por ele, da Califórnia até o estado de Nova York. Sra. Cadwallader, editora do principal jornal The Progressive Thinker, agradece também, como nossos irmãos ingleses. Ela anuncia ao Congresso que espíritas estadunidenses decidiram erigir um monumento afirmando a doutrina espírita, que será construído em memória dos fatos de Desville, onde foram observados as primeiras manifestações. Este monumento, cujo princípio foi adotado por todos, terá como objetivo mostrar toda a grandiosidade, toda a ação moral e social e todos os objetivos almejados pelos movimentos espíritas em geral. A Sra. Cadwallader promete traduzir em jornais estadunidenses o grande esforço que tem sido feito para a união internacional. Querendo prestar uma homenagem a Allan Kardec, ela agradece àqueles que em Desville chamaram a atenção do universo sobre esta declaração: a morte não existe. Sr. Mack, que representa o importante movimento inglês em favor da infância, pensa que a atenção que o Congresso deu a esta grave questão se traduz pelas realizações que se propagam de acordo com o possível. Sr. Rishi, o corajoso delegado da Índia, depois de agradecer também, como os outros, diz que na Índia, milhões de hindus reconhecem nossas teorias de uma forma bastante normal. Ele expressa a esperança de que, algum dia, o Congresso Espírita seja realizado na Índia. Sr. Alan saúda-nos da Califórnia, onde o Dr. Shield organizou o ensino do Espiritismo, para ajudar os homens a compreender a fraternidade que os une. O Sr. Bevels Lewis, delegado da Holanda, recita um delicado poema espírita que lamentamos não poder reproduzir aqui por falta de oportunidade. Após os discursos, o Sr. Leon Denis sobe novamente ao palco e pronuncia as seguintes palavras: Queridos irmãos e irmãs, vocês afirmaram e tornaram mais estreita a colaboração entre os dois mundos, visível e invisível. Vocês realizaram uma intervenção mais intensa dos espíritos na evolução humana, em sua participação em nossos trabalhos e esforços para tornar a humanidade mais sábia, mais esclarecida e feliz. Que as forças invisíveis os ajudem, que os raios celestes os protejam, para que pelo resto de suas existências, vocês possam trazer o seu apoio a esta grande obra. Que os seus pensamentos sejam sempre unidos para o bem comum, o bem da humanidade.